Pode ir. Olá, pessoal, bom dia! Bom dia! Iniciamos mais uma semana de treinamento, mais uma semana abençoada na vida de cada um de nós. E hoje nós temos aqui um assunto muito importante. Todos os assuntos que a gente traz aqui, eu acredito que tem agregado, que tem somado um pouquinho para cada um de nós, mas cada dia, nesse momento que nós estamos passando, eu acredito que esses assuntos, digamos assim, títulos que a gente traz de treinamento vai agregar e muito para a nossa saúde. Para você que está aqui pela primeira vez na nossa live de hoje, eu sou Elisângela Lins, treinadora de produtos Maravilhas da Terra. É um prazer imenso estar com vocês. Se eu pudesse, estaria aqui todos os dias treinando, passando todas as informações. Qual é o tema da nossa live de hoje? Descobrir qual é a ação e os múltiplos benefícios da cúrcuma. A gente vai entender o que esse poderoso produto, o que esse poderoso ativo que é a curcumina, que a gente vai falar posteriormente, faz dentro do nosso organismo. Quais são os benefícios que ele nos traz, de que forma que ele age e por que a gente tem que utilizar essa suplementação. Diante do quadro que nós estamos vivendo mundialmente, eu falo isso praticamente nas quase todas as lives que a gente participa aqui, não é algo local, né, a nível global, a nível mundial dessa pandemia. E, como eu falei numa live anterior, Hipócrates dizia que o remédio seja o alimento, que o alimento seja o seu remédio. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde de uma forma preventiva. Foi constatado diversos estudos que dizem que a medicina ocidental ela não está preparada para tratar a saúde. Ela está preparada para cuidar da doença depois que a doença aparece. Então, é preciso nós nos ligarmos, nos conectarmos, né, com todos os conhecimentos para que possamos prevenir todas as doenças e cuidar da nossa saúde de uma forma preventiva. A gente precisa fazer o nosso sistema imunológico estar fortalecido para nos tornarmos imunes, ou quando formos acometidos por algum patógeno, um vírus, uma bactéria, o nosso organismo esteja fortalecido e a reação seja extremamente benéfica, né, ao nosso favor. O que nós temos visto diante desse quadro que todos estamos vivendo, assustador, é que diversas pessoas, além dos grupos de risco, estão, agora já não, o número de mortes já não é mais pelo grupo de risco, já está de uma forma generalizada, porque baixa imunidade, então a gente precisa fortalecer a nossa imunidade. E diante disso, nós temos a nossa linha MTC, a nossa linha da medicina tradicional chinesa. E hoje nós vamos iniciar com o primeiro elemento da medicina tradicional chinesa, entender o benefício, a sua ação, e no decorrer da semana, das outras lives das terças-feiras, a gente vai dar sequência nessa linha de produtos. Ok, pessoal? Então, chame toda a sua rede, chame todo o seu time para estar com você aqui nesse treinamento, para que a gente possa entender junto quais são os benefícios que a cúrcuma faz no nosso organismo. Primeiro, a gente precisa entender que o uso de plantas para o tratamento de muitas doenças que têm surgido no mundo está associado à medicina popular de diferentes partes do mundo. O mundo todo está buscando a saúde nas plantas. Os produtos naturais, né, de algumas plantas, sejam fungos, bactérias e outros organismos, continuam a ser extremamente utilizados na preparação farmacêutica, coisa que acontecia lá há tempos remotos, continua acontecendo. Por quê? A gente consegue obter compostos puros como extratos, né, como tinturas, para que possa fornecer os benefícios à nossa saúde. Existe uma grande variedade de compostos que podem ser extraídos das plantas, e as plantas produzem um grande número de substâncias. E essas substâncias podem fornecer um grande aspecto que a gente fala de propriedades biológicas, propriedades que vão fornecer a alimentação para as nossas células, a nutrição para o nosso organismo.
Então, diante disso, a gente vai falar um pouquinho qual é a origem da medicina tradicional chinesa, como que surgiu, né? A medicina tradicional chinesa, como o próprio nome já disse, originou-se lá a tempos remotos na antiga China, ao longo de milhares de anos. E essa medicina ela tem se evoluído a cada dia, com o uso de ervas, com acupuntura e vários outros procedimentos. Mas é algo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Atualmente, né, nos dias de hoje, a medicina tradicional utiliza como medicina complementar e alternativa num vasto grupo de sistemas com cuidados da saúde de forma preventiva. Então, a medicina tradicional chinesa, ela veio para complementar, para ser utilizada de uma forma complementar e alternativa aos sistemas de cuidados de prevenção à saúde. E a gente sabe que os chineses, através da sua longa, né, uma longa observação pela natureza, verificaram uma presença fundamental de alguns elementos do universo. E esses elementos do universo, como a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, eles desenvolveram uma teoria chamada a teoria dos 5 elementos, que vão refletir a conexão do ser humano com o universo. Isso já existem evidências comprovadas dessa conexão desses 5 elementos com o nosso organismo, né, em contrapartida com o universo. Então, quais são os 5 elementos? A gente já vai falar diretamente sobre um, só para a gente poder dar a introdução na medicina tradicional chinesa. A madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. São os elementos presentes na transformação universal, qual ocorre todos os fenômenos, seja ele fenômeno químico, físico, biológico, psicológico, que são considerados movimentos de energia. Então, a medicina tradicional chinesa, ela se baseia no equilíbrio das energias do Yan e do Yang. Então, por isso, uma vez que todas as coisas do universo se transformam através de ciclos, e esses ciclos se completam no nosso organismo de forma na presença dos 5 elementos. Todos nós, como indivíduos, né, nós possuímos esses 5 elementos no nosso corpo, que podem estar em excesso, fortalecidos, ou pode estar em deficiência, enfraquecidos. Então, é preciso a gente manter um equilíbrio saudável. O doutor Andrei falou no treinamento na semana anterior, há 15 dias atrás, que a gente precisa ter o equilíbrio dentro do nosso organismo para que haja essa funcionalidade da medicina tradicional chinesa. Então, o elemento, falando a teoria dos 5 elementos que regem a nossa energia, que regem a nossa conexão do nosso organismo com o universo respondendo de forma positiva, são 5 elementos. E diante deles, nós vamos falar hoje de um elemento em específico. Um elemento que vem a calhar muito nesse período que nós estamos vivendo. Por isso que eu iniciei a live falando da relação que nós estamos com a grande pandemia. Esse elemento fogo está associado ao nosso coração, que é o local de emoções, responsável por distribuir o sangue e a energia por todo o nosso corpo. E esse elemento está intimamente relacionado com a nossa consciência, com a nossa alegria, com o nosso bem-estar. E quando a gente fala, né, de alegria, de consciência, de bem-estar, sabemos que o terror que tem sido colocado nas mídias, no nosso dia a dia, tem causado esse pânico nas pessoas, e muitas vezes as pessoas começam no seu subconsciente a sentir os sintomas de tanto que estão bombardeadas com falsas notícias ou com notícias ruins. Então, a gente precisa manter esse equilíbrio dentro do nosso organismo, além do fortalecimento que a gente vai falar da ação desse elemento. E este elemento está relacionado diretamente com o tratamento da nossa parte superior, ou seja, da nossa cabeça e de toda a nossa região cardiorrespiratória. Por isso que esse elemento fogo veio exatamente num excelente momento das nossas vidas, porque onde que
o coronavírus, né, que é um vírus que tem acometido mais nessa região nossa cardiorrespiratória. Então, ele vem para trazer esse benefício. E qual é, né, o representante desse elemento fogo? Qual é o ativo? Qual é o produto na medicina tradicional chinesa? É o Radix curcumai, ou a cúrcuma. A cúrcuma também é conhecida popularmente como açafrão da terra, ou simplesmente pelo próprio nome cúrcuma. O que é exatamente a cúrcuma? A cúrcuma é uma planta herbácea, também faz parte da família do gengibre, originada lá na Ásia, muito utilizada, né? A parte seca das raízes da cúrcuma, a gente obtém uma especiaria muito utilizada como um condimento, numa coloração amarelo escuro, ou muitas vezes alaranjada, que também serve para preparo de medicamentos. Então, a gente conhece muitas vezes, né, as donas de casa conhecem aí como o açafrão, utilizado também na culinária, mas com inúmeros benefícios. E o Radix curcumai, da Maravilhas da Terra, da nossa linha da medicina tradicional chinesa, é composto por uma alta concentração. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Por mais que utilizemos na nossa cozinha, a qualidade não é a mesma, a pureza não é a mesma e a concentração muito menos. Então, o Radix curcumai, a cúrcuma utilizada pela Maravilhas da Terra, é um composto de alta concentração e pureza de cúrcuma, simplesmente puro, apresentando características anti-inflamatórias e antioxidantes, que são as duas principais características da cúrcuma. E ela apresenta uma capacidade de modular o nosso sistema imunológico. É ela quem vai ditar a nossa resposta imunológica. Além de ser extremamente frequente na culinária, ela também pode ser usada na prevenção natural para melhorar a nossa saúde. Ela resolve problemas gastrointestinais, auxilia em processos de febre, trata resfriados e auxilia na redução do colesterol. E a medicina atual tem utilizado a cúrcuma, alega que esse pozinho amarelo, consegue prevenir contra distúrbios biliares, cálculos biliares, né, a famosa pedra na vesícula, anorexia, coriza, tosse, feridas diabéticas, distúrbio hepático, reumatismo e sinusite. Não sou eu, Elisângela, que estou falando, são estudos clínicos comprovados com a utilização do pó da cúrcuma, né, que é esse pozinho, faz essa utilização em altas concentrações, benefícios para essas patologias. Então, lembrando que as principais propriedades da cúrcuma são ação anti-inflamatória, ação antioxidante, ação antibacteriana e auxilia nos processos digestivos, uma ação digestiva. Qual que é o princípio ativo da cúrcuma? É a curcumina, que é o pigmento que dá aquela coloração amarelo-ouro, né? A cúrcuma. Então, o princípio ativo é a curcumina. Existem estudos que foram demonstrados que a curcumina, que é essa principal substância da cúrcuma, ela tem como alvo múltiplas moléculas de sinalização. Ou seja, além de demonstrar a atividade a nível celular, para vocês terem uma ideia, o que ajudou fazer com que seja comprovado vários benefícios, né, múltiplos benefícios para a nossa saúde, porque ela age a nível celular. Existem vários dados da literatura indicando que há uma grande variedade de atividades farmacológicas da curcumina, que exibe ação anti-inflamatória, diversos, inúmeros estudos, se vocês pesquisarem, artigos científicos, se vocês procurarem essa leitura, vocês vão encontrar que existem vários dados da literatura indicando essa grande atividade farmacológica de ação anti-inflamatória, imunodeficiência humana, né, que anti-imunodeficiência vai ajudar o nosso sistema imune a responder, então auxilia muito nas doenças autoimunes, ação antibacteriana, efeitos antioxidantes e atividades neumatocidas, ou seja, essa prevenção do que a gente tem
presenciado aí dos agrotóxicos também nos nossos alimentos. Então, a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, exibe efeitos comprovados como antiparasitários, então previne diversos tipos de parasitas, antiespasmódico, auxilia naquele desconforto que a gente tem digestório, aquelas dores abdominais, aquelas cólicas, vai auxiliar também, ação anti-inflamatória e gastrointestinal, e também estudos comprovam efeito de inibição da carcinogênese, ou seja, o crescimento do câncer. Então, olha a grande propriedade da cúrcuma, desse princípio ativo. Então, tem essa propriedade também de inibir a carcinogênese. E em estudos em vivo foram comprovados que existem diversos experimentos que mostram a potência antiparasitária, anti-inflamatória e que a curcumina tem uma ampla aplicação, tanto de forma parental quanto de forma oral, né? Essa aplicação pode ser de diversas formas. Então, olha o benefício que tem a cúrcuma. Às vezes a gente se prende a um produto, eu gosto mais de consumir esse produto, eu gosto mais de me suplementar de tal produto, mas olha a identificação nesse momento que a gente está vivendo. Quantos benefícios, o que a gente precisa? Fortalecimento do sistema imunológico, ação antibacteriana, ação antiparasitária, né? Popularmente, muita gente conhece como vermífugo. Então, é um momento que a gente precisa suplementar o nosso organismo, né? Além de ser considerada a curcumina como um potente antioxidante que atravessa facilmente a barreira hematoencefálica. Para que serve isso, Elisângela? Para proteger as nossas células cerebrais dos danos causados pelos radicais livres. Já falamos aqui também sobre a ação dos radicais livres, né? Moléculas instáveis que se ligam de uma forma que prejudica o nosso organismo, trazendo o quê? Desenvolvendo envelhecimento precoce, causando o aparecimento de diversas doenças crônicas, cardiovasculares, câncer e várias outras. Então, a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, tem uma ação antioxidante que atravessa a nossa barreira hematoencefálica, protege as nossas células cerebrais dessa ação dos radicais livres. Com isso, vai contribuir para melhorar a nossa memória, proteger a nossa memória, aumentando o fluxo sanguíneo do nosso cérebro. Se aumenta o fluxo sanguíneo do nosso cérebro, aumenta a oxigenação e, em contrapartida, todos os nossos neurotransmissores, toda a nossa funcionalidade cerebral vai trabalhar de uma maneira equilibrada. Então, essa é a grande ação. Além do que, quanta coisa, né, gente? Para poder passar para vocês é muita informação. A curcumina, ela, além de proteger as nossas células cerebrais, ela tem uma grande capacidade extremamente importante, que é aumentar o fator neurotrófico derivado do nosso cérebro, que corresponde pela sigla BDNF, né, em inglês. Esse fator neurotrófico do cérebro é uma proteína que estimula a criação de novas células cerebrais. E com isso pode fazer o quê? Aumentar a biodisponibilidade do ácido DHA, a gente já falou sobre isso, que é o ácido docosahexaenoico hexaenoico presente no ômega 3, nós falamos quando a gente falou de ômega 3, mas o que significa esse ácido, né? Por que ela aumenta essa biodisponibilidade? Esse ácido que compõe o ômega 3, ele é fundamental para o nosso cérebro. Então, por isso, ela tem essa capacidade de aumentar o fator neurotrófico do cérebro também. Nossa atividade de cognição, de memória, de concentração. E além de ser uma substância extremamente lipossolúvel, ou seja, uma fonte lipídica, que quando a gente consome próximo às nossas refeições, tem uma afinidade por gordura, aumentando a sua biodisponibilidade. Por isso que a gente faz a suplementação próxima à refeição da manhã, próxima à refeição do almoço, para que a gente possa ter essa maior biodisponibilidade do ativo no nosso organismo. E quando a gente fala de efeito antioxidante, quando nós estamos falando do efeito antioxidante, são
propriedades antioxidantes, são propriedades anti-inflamatórias presentes na curcumina, o princípio ativo da cúrcuma, que são os dois principais mecanismos que vão explicar a maioria dos efeitos da curcumina dentro do nosso organismo. Então, eu quero que você, além de todo esse leque que a gente comentou, de todos os benefícios, mas a ação principal é antioxidante e anti-inflamatória. E foi demonstrado em diversos estudos que a curcumina melhora os marcadores sistêmicos do estresse oxidativo, ou seja, ela pode eliminar diferentes formas de radicais livres. E quando a gente tem um produto, quando nós temos um ativo com essa alta capacidade de eliminar, né, de melhorar esses marcadores do estresse oxidativo, nós temos literalmente um pote de ouro, falando a grosso modo. A gente tem um pote de ouro, porque quando a gente consegue eliminar essa ação do estresse oxidativo, quando a gente consegue eliminar as diferentes formas de radicais livres, nós estamos cuidando da nossa saúde de uma forma preventiva para que não sejamos acometidos de nenhuma outra patologia ou para que não haja o desenvolvimento de uma doença ou uma doença crônica, né, no nosso organismo. Então, por isso que a gente fala dessa ação antioxidante. E essa atividade anti-inflamatória, a gente sabe que o estresse oxidativo, né, ocorrido pelos radicais livres, que é a oxidação das nossas células, tem sido implicado em muitas doenças crônicas. E os seus processos, que a gente chama de processos patológicos, estão intimamente relacionados aos da inflamação, que a gente sabe que pode surgir, em que pode ser facilmente um induzido pelo outro. Então, se a gente não prevenir, sabemos que uma inflamação em um determinado local consequentemente vai ser induzindo vários outros tipos de processo inflamatório. Então, a gente sabe que essas células inflamatórias também liberam várias espécies que a gente chama de reativos no local da inflamação. E se acontece essa liberação, né, desses inflamatórios reativos, vai levar mais o quê? Mais estresse oxidativo, o que demonstra a relação do estresse oxidativo diretamente ligado à inflamação. Então, se eu tenho aqui, falando para vocês, um processo inflamatório, eu não trato de maneira adequada, ele vai liberar uma outra espécie inflamatória, relativa, que a gente chama no local de inflamação. Isso provoca o estresse oxidativo e, consequentemente, mais processos inflamatórios, causando o que a gente chama de infecção. Então, né, é um conjunto de processos inflamatórios passa por um processo infeccioso. E existe um estudo que foi demonstrado que a curcumina, ela tem a capacidade de bloquear, ou seja, ela bloqueia a atividade dos mediadores de inflamação, fazendo com que seja aumentado vários, né, evitando que sejam vários estímulos diferentes de inflamação. Ela tem essa propriedade de bloquear. Quando você consome a cúrcuma em alta concentração, você está bloqueando esses estímulos inflamatórios diferentes. E também foi demonstrado que a curcumina suprime a inflamação de muitos mecanismos diferentes, apoiando no seu mecanismo de ação como um potencial anti-inflamatório. Então, não sou eu que estou falando. Muita gente pensa, poxa, a Eli está falando sobre isso? Não, existem estudos. Tudo que eu trago para vocês é com embasamento científico, com embasamento de artigos científicos comprovados do benefício da ação de determinado ativo, de determinado produto. Então, olha a propriedade maravilhosa que a gente tem dessa ação antioxidante, dessa ação anti-inflamatória. É sabido também, né, que nos estados que a gente chama de pró-inflamatórios, são os estados ligados à promoção de tumores. Né? Consequentemente, a gente prevê que fitoquímicos, que a gente chama, como no caso a curcumina é um fitoquímico, exerce um efeito maravilhoso anti-inflamatório, com um grau, né, de quimiopreventiva. Então, se a gente sabe que um processo inflamatório, pró-inflamatório, está ligado à promoção de aparecimento de um tumor, então a gente pode falar que há uma relação extremamente benéfica da curcumina, né, com essa ação desse fitoquímico, com efeito anti-inflamatório, com um grau de atividade
químio preventiva. Então, gente, se a gente conseguir levar à casa de todas as pessoas, com que eu costumo falar que a minha missão de vida é levar saúde e qualidade de vida a todas as pessoas com quem eu me conectar, então olha, você podendo provar, você podendo falar desse benefício, quanta saúde, quanta riqueza de saúde pode ser colocado dentro de cada casa, de cada família. Eu anotei aqui para vocês de uma pesquisa pré-clínica que foi feita para poder citar para vocês. Uma pesquisa pré-clínica sobre câncer, utilizando a curcumina, mostrou que a substância que inibe a carcinogênese em vários tipos de câncer, incluindo o câncer coloretal, pancreático, próstata, hepático, mama e oral, a leucemia e vários estados da carcinogênese. Então, não sou eu que estou falando, eu trouxe esse estudo para vocês. E, além disso, quando a gente está falando de anti-inflamatório, nós temos o quê? Com relação à artrite. Sabemos que a artrite, né, ela é uma doença que acaba cometendo, né, todas as nossas articulações, com dificuldade, com inflamação e dificuldade até mesmo, principalmente, que as pessoas têm nessa parte, principalmente nas mãos, nos pés, nos dedos, nessas partes aqui, muita gente chama de junta, são das articulações. Esse processo inflamatório dificulta, causando muita dor. Então, o potencial da curcumina contra a artrite foi relatado pela primeira vez em 1980. 1980 pôde entender que ela tinha uma relação extremamente positiva contra a artrite, né? Então, esse estudo envolveu 18 pacientes jovens com artrite reumatoide, e neste estudo foi comprovada a eficácia da curcumina comparado a um medicamento utilizado para artrite chamado fenilbutazona. Então, a curcumina teve uma ação muito mais positiva contra a artrite do que esse medicamento utilizado e recomendado para a artrite. E quando a gente fala de aterosclerose, o que é a aterosclerose? É uma condição na qual todos os materiais gordurosos dentro do nosso organismo, como colesterol, vão se acumular e engrossar a parede das nossas artérias, causando o que? O entupimento e essa dificuldade do nosso fluxo sanguíneo. Então, essa aterosclerose é uma doença crônica, que normalmente permanece assintomática por inúmeras décadas. Você só vai descobrir que está com a doença quando já está numa fase extremamente avançada. Então, um estudo que foi feito avaliou os efeitos da curcumina na redução dos níveis séricos de colesterol e peróxidos lipídicos em 10 voluntários extremamente saudáveis, né, humanos saudáveis. Então, a curcumina administrada por 7 dias, eu até anotei para poder passar para vocês esse estudo clínico, administrada aos voluntários por 7 dias, reduziu os peróxidos lipídicos séricos em 33% e os níveis totais de colesterol sérico em 11,63% em 7 dias de tratamento com a curcumina, aumentando o HDL, que é o bom colesterol, em 29%. E devido a essas propriedades, a curcumina foi sugerida para atuar como um agente quimiopreventivo contra a aterosclerose. Então, quimiopreventivo, essa doença crônica, né, da aterosclerose, foi comprovado através desse estudo por apenas 7 dias, gente, 7 dias houve essa redução de 33% dos níveis totais de colesterol, né, e aumentou o colesterol bom em 29%. Então, olha quanto benefício a gente tem. Então, se a gente for relacionar quais são os benefícios da cúrcuma, quais são os principais benefícios de tudo que a gente falou aqui? Melhora a nossa digestão, também auxilia na perda de peso, porque ela diminui a irrigação sanguínea no tecido adiposo, que é o nosso tecido de gordura, enfraquecendo, né, a reserva de gordura que existe no nosso organismo. Então, por isso que ela auxilia na redução de peso também. Combate resfriados e gripes, evita crises de asmas,
desintoxica e trata problemas do fígado, regula nossa flora intestinal, elimina vermes intestinais, estimula o bom funcionamento do nosso sistema imune, previne o envelhecimento precoce, combate os radicais livres, alivia inflamações de pele, como eczema, acne, psoríase, diminui os níveis de colesterol no sangue, aumentando o bom colesterol, inibe a formação de coágulos, alivia os sintomas da tensão pré-menstrual, inibe o crescimento de bactérias, parasitas e fungos que provocam doenças. A sua ação antioxidante aumenta a resistência das células aos danos oxidativos e diversos estudos apontam benefícios de proteger o coração, diminuir o risco de câncer, previne contra diabetes, auxiliando no tratamento contra Alzheimer e depressão. Isso que eu relacionei para vocês alguns dos benefícios da cúrcuma. E onde que a gente tem a cúrcuma, né? No nosso elemento fogo, da linha da medicina tradicional chinesa, Radix curcumae, a indicação uma cápsula após o café da manhã, né? Uma cápsula antes ou após o café da manhã e o almoço. 2 cápsulas ao dia, você já vai estar suplementado com esse poderoso antioxidante, poderoso anti-inflamatório, que vai tratar a sua saúde de uma forma preventiva. Então, Elisângela, quanto tempo eu devo tomar? Sempre que você puder. Se você puder consumir todos os dias, você está fortalecendo o seu sistema imunológico, você está trazendo saúde e qualidade de vida para dentro do seu corpo. É você estar tratando de uma forma preventiva. Lembrando que a medicina tradicional chinesa, ela veio como um complemento alternativo na saúde preventiva. Então, é a gente se prevenir de uma doença futura, é estar protegendo o nosso organismo de todos esses patógenos, de todas essas mutações de vírus e bactérias que nós temos presenciado a cada dia. Sabemos que, por mais que seja pânico, não para por aqui, sempre vão surgir outros. Então, o que a gente precisa é ter o nosso sistema imunológico fortalecido. É melhor prevenir do que remediar. É um ditado muito antigo, mas que é extremamente vem a calhar nesse momento. A gente trazer saúde, trazer prevenção para nossa casa e para nossa família. Ok, pessoal? Hoje eu não consegui acompanhar vocês aqui porque eu estava sem o link para poder colocar aqui para ver se tem alguma pergunta, mas depois eu respondo vocês nos comentários. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Passei aqui imensamente do horário, né? Bastante tempo, é 20 minutinhos de treinamento. A gente não tem como falar tudo em 20 minutos, mas quero agradecer e parabenizar você que esteve conosco mais uma vez, buscando, aprendendo e conhecendo os benefícios de todos os produtos da Maravilhas da Terra. Um ótimo dia para você, que Deus abençoe a todos. Até mais.